Graça e paz, amados, eu sou Rita Oliveira e hoje eu quero falar para você sobre a história de uma mulher que pode te inspirar. Quer saber quem é? Então não sai daqui porque nós já começamos mais um Estudando a Bíblia. Aprendendo com Abigail. Esse é o título do nosso estudo de hoje e o texto de referência se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos 24, 25, 30 a 31. A minha versão, você já sabe, é Nova Almeida atualizada. Lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. E, quando o Senhor Deus tiver feito a meu senhor todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem a meu senhor, então lembre-se desta sua serva. Esses versículos são parte de um contexto histórico envolvendo o futuro rei de Israel, Davi, e uma mulher chamada Abigail. A Bíblia diz que ela era uma mulher inteligente e bonita, porém casada com um homem tolo e insensato chamado Nabal. Nabal era descendente de Caleb, da tribo de Judá, e um homem muito rico. Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, na ocasião rei de Israel, ele se escondia nas cavernas e nos desertos. E em certa situação se deparou com os pastores de Nabal. E nem Davi, nem seus homens maltrataram aqueles pastores ou roubaram aquele rebanho. Pelo contrário, os protegeram contra saqueadores e outros danos do deserto. Então Davi pediu para os seus homens irem até Nabal e pedir a ele alguns suprimentos, contando com aquele ditado, uma mão lava a outra. Porém, Nabal não levou em conta a proteção que Davi dava no deserto aos seus pastores, e nem o fato deles pertencerem à mesma tribo. Pelo contrário, mandou dizer para Davi que ele não iria pegar o pão, a carne e a água dele e entregar para quem ele não sabia quem era. A resposta de Nabal revela o desprezo por Davi, mesmo sabendo que Davi era um homem valioso e vitorioso em batalhas. Todos sabiam a fama de Davi e esse era o motivo pelo qual ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. É como se Nabal dissesse a Davi: eu não pedi, Davi, para você e seus homens me ajudarem no deserto, então não tenho obrigação nenhuma de ajudá-los agora. Nabal se fez de desentendido e falou para aqueles homens que tinham sido enviados por Davi que eles poderiam estar fugindo do seu senhor e estavam inventando uma história envolvendo Davi só para se apropriar do que era de Nabal. Os homens retornaram a Davi e relataram tudo que Nabal havia falado a eles. Davi então fica chateado e resolve acabar com Nabal e tudo que era dele. Davi estava disposto então a matar Nabal e todos os homens que estivessem com ele. Daí um dos jovens trabalhadores de Nabal falou para Abigail, a mulher de Nabal, sobre tudo o que havia acontecido e o que Nabal tinha falado para Davi. Então Abigail, já supondo o final trágico e fatídico dessa história, prepara mantimentos e envia um comboio de servos que vão à frente dela encontrar Davi. Ao chegar lá, ela usa um discurso inteligentíssimo de uma mulher verdadeiramente sábia, assumindo a culpa do marido, pedindo perdão pelo acontecido, proferindo bênçãos a Davi e pedindo a Davi que ele se lembrasse dela quando ele fosse empossado rei em Israel. Além, claro, de lhes entregar os suprimentos que mataram a fome e a sede de Davi e seus homens. Resumo do episódio: Davi, a partir daquela intervenção, volta atrás em matar Nabal e toda a sua casa. Abigail, então, em um momento propício, revela a seu marido tudo o que ela fez. E a Bíblia diz que o coração de Nabal ficou petrificado diante dos fatos. E dias depois, ele morre. Então Davi, depois que soube do acontecido com Nabal, manda chamar Abigail e ela passa a ser a sua esposa. Diante dessa história, onde podemos extrair várias lições a partir da leitura do comportamento de Nabal, do comportamento de Davi, do comportamento até do próprio empregado de Nabal que foi avisar Abigail, mas hoje eu quero focar nas lições extraídas do comportamento exuberante
diante dessa mulher chamada Abigail. A gente já começa se perguntando como uma mulher descrita na Bíblia como inteligente e bonita pode se casar com um homem descrito como mau, grosseiro e tolo como Nabal. Naquela cultura, os casamentos eram arranjados entre o pai da moça e o homem com o qual ela iria se casar. Então penso que Abigail não teve muita escolha em casar com Nabal. Mas o que Nabal tinha de riqueza, ele tinha de tolice e insensatez. Daí a origem do seu nome. Nabal não era nem um pouco sensato ou equilibrado. Pelo contrário, era um homem difícil, rude, mau, imprudente, que não pensava nas consequências dos seus atos. Mas nessa história eu quero destacar as qualidades que devemos copiar dessa mulher tão sábia. As primeiras qualidades apontadas na Bíblia sobre Abigail são inteligência, seguida da beleza. Então, o que faz uma mulher ser inteligente e bonita? Existem vários tipos de inteligência, mas aqui eu quero destacar a inteligência emocional e espiritual de Abigail. Na primeira, chamada de inteligência emocional, o indivíduo, ao conhecer e controlar suas emoções diante de uma determinada situação, consegue os melhores resultados, e foi exatamente o que Abigail fez. Pois ao ouvir o relato do seu empregado, pensou no desfecho que aquela situação poderia ter e começou a criar uma estratégia de agir, contrariando uma possível tragédia familiar. Abigail não saiu atrás do marido para discutir ou acusá-lo da bobagem que ele havia feito. Ou ainda, ela não entrou em desespero diante da situação. Ela foi fria, calculista e determinada a apaziguar aquele confronto. Já a inteligência espiritual está ligada aos desejos mais profundos do ser humano, anseios de seu coração, capaz de aprender diante de situações da vida e até mesmo diante da dor e do sofrimento. O indivíduo com inteligência espiritual se autoconhece, é resiliente e se preocupa com o outro, possui compaixão e se recusa a ferir ou causar danos ao próximo. São agentes de transformação, sugerindo soluções, sendo pessoas inspiradoras. Essa descrição se encaixa perfeitamente no que Abigail fez. Ela criou uma estratégia de reconciliação, foi até Davi, levando os suprimentos que ele estava precisando, e lá se humilhou, assumindo a culpa pelo erro do marido, e ainda proferiu palavras de bênçãos sobre Davi. E o que falar da segunda qualidade de Abigail, a beleza? Observe o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 2, 9 e 10, em 1 Pedro 3, 3, 4. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. As mulheres não são proibidas de cuidar do corpo, da aparência, jamais. Mas a Bíblia nos diz que tudo deve ser feito com modéstia e bom senso. A verdadeira beleza que permanece consiste de um espírito manso e tranquilo em boas atitudes. Foi exatamente o que Abigail fez. Ela era fisicamente bela, mas suas ações revelaram uma beleza interior profunda e duradoura. Observe o que Davi diz em 1 Samuel 25, 33, 34. Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você. Se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Também em Provérbios 31, 30, nos diz: enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. A formosura e belezas externas não significam nada se a mulher não é bela por dentro. A beleza de Abigail ressaltou aos olhos de Davi, porque muito mais bela ela era por dentro, pois conhecia a Deus, foi humilde e proferiu palavras de bênçãos do Senhor a Davi. Então agora já destacamos uma terceira qualidade de Abigail, a humildade. Observe 1 Samuel 25, 23, 24.
Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: Meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Provérbios 18:12 diz que a arrogância precede a destruição e a humildade precede a honra. Também Provérbios 15:33 nos diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Em seu discurso, podemos perceber que Abigail era temente a Deus e por isso se tornou sábia e assim ela sabia que deveria ser humilde diante de Davi e tomar a culpa do marido para si, afirmando que o erro tinha sido dela de não ter visto os homens de Davi, por isso ocorrido com Nabal. Dessa forma, assumindo uma culpa que não era sua, ela teria a chance de livrar toda a sua casa da morte. E não deu outra, como atitude de humildade, além de ter êxito na situação, se tornou esposa de Davi após a morte de Nabal. Depois da humilhação, veio a exaltação daquela mulher. Hoje é muito difícil as pessoas serem humildes. Geralmente elas agem com uma falsa humildade, apenas porque sabem que podem levar a alguma vantagem da situação. Mas aqui estamos falando de uma humildade verdadeira. Abigail jamais imaginaria que ela se separaria de Nabal e iria ser esposa de Davi. Tanto que ela estava lutando pela causa do seu marido Nabal. Mas a atitude daquela mulher chamou tanta atenção de Davi que ele não só apenas livrou aquela família da morte, como deu uma posição de destaque àquela mulher. Observe em 1 Samuel 25, 40 a 41, a atitude de Abigail quando Davi a chama para ser sua esposa depois da morte de Nabal. Os servos de Davi foram até Abigail no Carmelo e lhe disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que esta sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Percebam, a atitude de humildade daquela mulher continua, mesmo depois de ter sido declarada esposa de Davi. Abigail também foi prudente, mediadora de conflitos, sabendo o que falar e o momento de falar. Ela só conta a Nabal o que aconteceu no momento certo. Ela foi até Davi, ajusta a situação e, ao retornar, vê que o marido está embriagado e resolve guardar o acontecido até o dia seguinte. Quando ele estava sóbrio, ela revela o que aconteceu e choca o marido drasticamente. Provérbios 14 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a imprudente a derruba com as próprias mãos. Abigail definitivamente se mostrou grandiosamente sábia e prudente, aguardando o momento certo de falar e escolhendo bem as palavras a serem ditas. Abigail também soube aproveitar as oportunidades que lhe foram dadas, pois ela sabia que o encontro com Davi naquelas condições poderia ser único, pois Davi iria sair daquela condição de fugitivo, iria se tornar rei. Então, na fala de Abigail, ela pede para ser lembrada quando isso acontecesse. Observe o que aconteceu depois disso em 1 Samuel 25, 39 e 42. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Então Davi mandou um recado a Abigail, dizendo que desejava tomá-la por mulher. Abigail se dispôs imediatamente e montou o seu jumento. E ela, acompanhada pelas 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Então, que possamos ser como Abigail, inteligentes emocionalmente e espiritualmente, bonitas, principalmente por dentro, humildes de fato, tementes ao Senhor, amando de todo o coração, prudentes, mediadoras de conflitos, sabendo o que falar e o momento certo para falar e aproveitando todas as oportunidades que nos são dadas, pois assim seremos verdadeiramente pessoas virtuosas. Pense nisso, que Deus te abençoe em nome de Jesus.